Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição de hoje pela manhã. Atos capítulo de número 17. E o título continua sendo o mesmo de hoje pela manhã. Atos 17. Pregando o Evangelho aos que nunca ouviram. Parte 2. Hoje pela manhã nós paramos versículo de número 26, e é de onde nós vamos dar continuidade à exposição da palavra. Para que nós possamos apenas contextualizar aqui e iniciar a nossa exposição, o apóstolo Paulo está na sua viagem missionária. Ele está agora indo em direção ao mundo gentílico, ou seja, ele está indo para fora de Israel, saindo ali do que nós conhecemos como Oriente Médio, entrando na Europa. E ele agora está pregando o Evangelho para pessoas que não estavam familiarizados com Deus do Antigo Testamento. Muitos nunca tinham ouvido falar. E ele chega na cidade de Atenas e ele fica impactado com a idolatria dominante daquela cidade. Então, ousadamente, ele começa a pregar o Evangelho naquele lugar. E os filósofos, da Grécia, que gostavam de debater novas ideias, eles ficaram agitados com aquilo que Paulo estava pregando e chamaram Paulo para pregar ou para apresentar a sua ideia em um lugar chamado Areópago, onde os filósofos iam debater as suas teorias. E o apóstolo Paulo foi até lá. E ele começou pregando acerca desse Deus desconhecido. Essa expressão que está aqui no versículo 23, ela pode ser usada para a maioria dos evangélicos. Se nós perguntássemos para os evangélicos qual é o Deus que ele acredita e se ele poderia de alguma forma explicar quem é Deus e o relacionamento que ele mantém com esse Deus, talvez nós nos assombrássemos, porque o que nós iríamos ouvir seriam coisas completamente fora da Bíblia. Deus escolheu se revelar pela sua palavra de maneira clara, assim como Deus se revela também na sua criação, mas ele escolheu se revelar de maneira mais clara por meio da sua palavra. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 26, ele diz algo que todo cristão acredita piamente: que Deus criou toda a raça humana. Deus é o Deus soberano. Ele criou tudo. Ele não simplesmente permite, ele faz. Ele ordena e as coisas são feitas. De um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Perceba que o apóstolo Paulo escreveu isso antes do continente que nós habitamos ser conhecido. Nosso continente foi descoberto por Cristóvão Colombo, centenas de anos depois do apóstolo Paulo ter dito isso. E quando Cristóvão Colombo chegou aqui, ele ficou horrorizado porque já tinha gente nessa terra. A nossa terra, o Brasil, foi descoberta por Pedro Álvares Cabral. Não dê cascudo em ninguém porque faz mal. E quando ele chegou aqui, já tinha gente aqui também. O último continente a ser descoberto foi a Oceania, onde nós temos lá a Austrália, a Nova Zelândia, ilhas polinésias ali. E vocês chegam naquelas ilhas e naqueles lugares e você vê que já tem gente lá. Quem foi que colocou essas pessoas lá? Quem foi? Deus. Deus, ele fez todas as coisas. E mais
Importante aqui, Paulo diz, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Deus determinou os tempos. Deus é que determinou quando seria descoberto a América. Deus determinou quando o Brasil ia ser independente. Deus tem determinado todas as coisas. Deus é que determinou quando iria aparecer o Covid. O cristão que se desespera com o Covid, ele está declarando abertamente que não acredita na soberania de Deus. Se Deus não pode controlar um vírus, então Deus controla o quê? Pelo amor de Deus. Então aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele está tentando comunicar para aquelas pessoas que não tinham qualquer relacionamento com Deus no Antigo Testamento. Porque se você fala para um judeu, para uma pessoa que leu a Torá, que leu os profetas, você diz, ó, Deus é soberano, eles entendem. Porque Deus fez voltar o sol, Deus fez parar o sol. Você lê os livros históricos, você lê o livro da lei, você vê que Deus fez abrir o mar vermelho, Deus enviou pragas para o Egito, Deus cumpriu a sua promessa em Abraão. Então, para essas pessoas, Deus destruiu o mundo inteiro na época de Noé. Você fala para essas pessoas que Deus é soberano, eles não têm nenhum problema. Mas quando você está diante de um povo que era idólatra, que acreditava em vários deuses, eles eram politeístas, diferente de nós que somos monoteístas. Acreditamos na existência de um único Deus. Afinal de contas, qual é o primeiro mandamento? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Então você está aqui diante de um público, de uma plateia politeísta que tem vários deuses. E não é diferente do retrato das pessoas de hoje. Algumas pessoas acreditam em Deus, mas elas acreditam também no Deus chamado dinheiro. Acreditam em um Deus chamado emprego. Acreditam num Deus chamado felicidade. Eles apenas não perceberam que essas instituições, elas são ídolos do seu coração. Então Deus, ele fixou os tempos previamente estabelecidos. Deus fixou o tempo em que Jesus devia vir à terra. Tudo foi preparado. Deus enviou João Batista para preparar o caminho do Senhor Jesus. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas como foi a concepção de João Batista, como foi a concepção do próprio Jesus. Ele colocou limites na habitação. Por exemplo, irmãos, desde que eu entendo por gente que o homem procura viver em outro planeta, né? Não, a gente vai conseguir viver em Marte. Não vai, meu filho, morre. Não, nós vamos colocar tem gente que já está comprando terra na Lua. Pra quê, meu filho? Ninguém vive lá não. Tem gente que diz que tem uma cidade embaixo da terra aí chamada Atlantis, ou Atlântida. A gente vai conseguir viver embaixo d'água? Consegue não, meu filho, morre todo mundo afogado. Deus fixou os lugares da nossa habitação, de maneira que a gente só consegue viver aqui, onde Deus mandou, nesses pedacinhos de terra seca, que a gente chama continentes. Quem foi que fez isso? Deus. Então Paulo, com pouco tempo que está tendo diante daquele grupo de pessoas, talvez essa seja a única pregação que Paulo tenha feito para esse grupo de pessoas, ele mostra para eles: olha, vocês até agora aprenderam que o Deus da vida de vocês é o seu próprio ventre. Porque quando você acredita no Deus que você quer, não é em Deus que você acredita, mas é em você mesmo. Como você vai ver, por exemplo, em várias doutrinas ou em várias religiões, as pessoas politeístas, as pessoas escolhem o Deus que mais se identifica. Por exemplo, se você for do candomblé, você tem a entidade
entidade lá que é sua entidade, né? Não, eu sou filho de não sei quem. Olha, já viu um negócio desse? Aí se você é de aqui, por exemplo, se você fosse um soldado romano, você provavelmente iria prestar culto a Ares, que é o deus da guerra. Então as pessoas não estavam acostumadas com esse Deus que manda em tudo e que está sobre tudo e todos. E Paulo então aproveita essa oportunidade que foi dada pelo próprio Deus para mostrar para aquelas pessoas qual era o Deus que ele representava. Como nós aprendemos em 2 Coríntios 5, nós somos embaixadores de Cristo, como se o próprio Deus exaltasse por nosso intermédio, exortasse o povo por nosso intermédio. E Paulo está fazendo isso, explicando para aquelas pessoas. Versículo 27, para buscarem a Deus. Deus fez todas as coisas, para que pela própria criação o homem pudesse perceber que existe um Deus. É por isso, irmãos, que se você rodar esse mundo inteiro, você vai encontrar uma coisa. Você vai perceber uma coisa, que o número de pessoas ateístas é muito pequeno. Porque para a pessoa ser ateu, ela vai ter que lutar muito contra a sua própria natureza. Porque Deus colocou em nós, apesar da queda, apesar do distanciamento que a gente tem de Deus, nós sabemos que existe um Deus. Um Deus. O Deus. Nós sabemos no nosso íntimo, nós olhamos para a criação e nós percebemos que a criação, essa organização sistemática que nós temos, eu não sei se vocês se lembram da época de vocês de escola. Você vai lá e você estuda lá os peixes, você estuda os anfíbios, os répteis, você vê que tudo é organizadozinho. Você estuda o corpo humano e aí você vê lá o aparelho digestivo, o aparelho respiratório, você vê lá o cérebro, você vê que está tudo certinho. Meu Deus, é tamanha perfeição. Um cérebro humano é formado por milhares de microveias. Se uma dessas veias entupir, você tem um AVC e morre. É tudo tão perfeito. Por isso que os cientistas, essas pessoas que estudam o corpo humano, a biologia, essas pessoas, elas, está na cara delas que tudo isso não pode ser fruto do acaso, porque é perfeito demais. E Paulo está mostrando para essas pessoas, perceba a perfeição. Por que o mar não invade o continente e a gente fica todo mundo embaixo da água? A gente já percebeu que tem água suficiente no mar para cobrir toda a atmosfera, para cobrir toda a parte seca. Por quê? Porque Deus deu uma ordem para o mar: mar, você só vai até aí. E o mar obedece. Deus deu uma ordem para o mar, irmãos, que é um negócio assim maravilhoso. O movimento das marés, não sei se vocês já viram. Quem mora perto da praia, é um negócio assim fantástico. Você passa a determinada hora e você vê um tamanho enorme de areia, que dá para você brincar, dá para você fazer um monte de coisa. Aí dá um tempinho, você volta, daqui a pouco, cadê aquela areia? A água cobriu tudo. Aí você fica com medo, a água vai invadir, vai matar. Aí no outro dia você volta, a água está lá de novo. Gente, rapaz, que água doida é essa? Ela não decide se ela vem ou se ela volta. É o movimento das marés. Quem determinou isso? Deus. É uma perfeição enorme, irmãos. O mundo que a gente vive, para onde quer que a gente olha para a lua, a gente vê a lua de um tamanho e aí ela vai diminuindo, uxe, sumiu a lua. Não, aí daqui a pouco ela volta a aparecer, é pequenininha, e aí ela cresce, não, oxe, gente, rapaz, fogo seu. Todo mês a lua fica pequena e fica grande de novo. Quem foi que fez isso? Deus. Depois, milhares de anos depois, que a gente descobriu
si mesmo. Quem fez isso? Deus. Você sabia que no nosso sistema solar, o único planeta que a gente pode habitar é a Terra? Sabe por quê? Porque tem a temperatura. Só isso. Tem vários outros fatores, né, que a gente poderia falar, mas a temperatura. Se a gente tivesse um pouquinho mais perto do Sol, morria todo mundo queimado. Se a gente tivesse um pouquinho mais longe do Sol, morria todo mundo de frio. A Terra foi colocada no exato lugar aonde o ser humano pode existir. Não é fantástico um negócio desse? A gente fica impressionado. Só que o príncipe desse século, ele segue o entendimento dos incrédulos. A gente nem se apercebe dessas maravilhas de Deus. Qual foi a última vez que você olhou para a lua? Qual foi a última vez que você viu a beleza das estrelas que Deus fez? Então aqui o apóstolo Paulo diz, para buscarem a Deus, se porventura, tateando. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que enquanto a palavra de Deus não chega, o máximo que a gente consegue é o quê? Tatear. Então eu estou tocando aqui, eu sei que tem uma parede, mas eu não sei que cor é ela, eu não sei se perto dela tem uma porta, eu sei que tem uma parede aqui. Então a realidade é essa, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, o máximo que elas conseguem é um conhecimento superficial por meio de uma sensibilidade. Mas isso não é suficiente, irmãos. É preciso que você conheça a Deus e creia nele. Por isso a necessidade do Evangelho ser pregado no mundo inteiro. Então virá o fim. Então ele diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Por que Paulo está falando isso? Ele está dizendo, Deus deu oportunidade para vocês do Evangelho chegar até vocês. Ele não está longe. Ele está perto, ele está aqui com a gente. Paulo aqui também exalta um atributo de Deus que nós falamos recentemente, a onipresença. Deus está em todos os lugares. Mesmo onde as pessoas não o adoram, mesmo onde as pessoas que o conhecem, Deus está lá. Em juízo, em ira, mas ele está lá. E Paulo diz aqui, pois nele vivemos. A ideia aqui não é o panteísmo, que era uma filosofia que era defendida pelos estoicos. Não, Paulo não está dizendo que tudo é Deus. Paulo está dizendo algo diferente. Tudo foi criado por Deus. Toda a criação foi criada por Deus, mas Deus é muito superior à sua criação. O panteísmo, ele defende a ideia de que Deus é a própria criação. E nós, como criaturas, estamos conectadas à criação, que seria o próprio Deus. Então Deus é essa árvore, Deus é essa floresta, Deus é esse mar, Deus é tudo. Isso é o que os panteístas defendem. Nós não defendemos essa ideia. Nós defendemos um Deus criador e soberano sobre sua criação. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo está dizendo, tudo que acontece na nossa vida só acontece porque Deus quis que acontecesse. Por que nós andamos sobre dois pés e não andamos, como os quadrúpedes? Porque nós somos bípedes e não quadrúpedes, porque Deus quis. Deus quis que fosse assim. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E ele diz aqui mais, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. A ideia de geração é a ideia de concepção, criação.
Paulo está dizendo, porque dele nós somos criação de Deus. Deus nos criou. Nós só existimos porque em um determinado momento da história, Deus nos concedeu vida. Ele nos criou. Ventre na nossa mãe. Ele permitiu que nós tivéssemos infância. Hoje nós estamos aqui na nossa fase adulta. Então, se a gente tem um pai, é Deus. Então aqui ele diz, nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deus é o nosso Criador. E esse é o problema dos ímpios. Deus criou eles não para que eles fossem ímpios, mas para que eles o glorificassem. Mas eles se voltam para Deus em virtude da sua semelhança adâmica e se tornam indesculpáveis. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. A gente tem uma ideia de que Deus, ele pode de alguma forma ser feito pela nossa mão. Imagine, o povo tinha acabado de sair do Egito, eles tinham visto de maneira poderosa o agir de Deus, eles veem o mar se abrir, o mar se fechar e matar os soldados egípcios, eles veem o poder de Deus em ação. Moisés então sobe no monte para buscar o direcionamento de Deus, o que Deus queria para o seu povo agora, depois que o povo estava liberto do jugo de Faraó. E Moisés então se demora, e o povo então vai até Arão, que era representante de Moisés. Deus falava com Moisés falava com Arão, e Arão falava então com as pessoas. Era assim que acontecia. Então o pessoal vai até Arão e diz: Arão, faz um Deus pra gente, que a gente possa ver e tocar. Faz um bezerro de ouro. Por que ouro? Porque a ideia de que a gente quer um Deus poderoso. Qual é o elemento da terra mais precioso para o homem hoje em dia e desde a época antigas? Qual era? O ouro. Faz um Deus, um bezerro, para que a gente possa ver, adorar, se prostrar. Nós temos essa tendência, irmãos, de criar um Deus que para nós seja valoroso, embora não seja verdadeiro. Então Paulo é muito claro: não devemos pensar que a divindade, que Deus é semelhante a ouro, prata ou pedra. Era assim que se faziam os ídolos naquela época: ouro, prata e pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. É assim que fazem. Por exemplo, irmãos, você já viu a figura de Jesus? Então a gente tem a ideia de Jesus, uma pessoa com a pele branca, com os cabelos compridos, com uma barba grande, com o olho azul, porque é a figura que os filmes que a gente assistiu passam pra gente. Mas será que Jesus era assim? Jesus era um judeu característico, irmãos. Então a gente cria normalmente. A gente sabe que Maria não deve ser adorada. Mas vamos imaginar os católicos que fazem essas estátuas de Maria. Como é que você sabe que Maria é desse jeito? Você tem alguma foto de Maria? Você sabe se ela se vestia daquele jeito que aparece ali? Por que você acha que Maria é aquela? Então as pessoas criam na sua mente. Quando você vê, todo mundo acha bonitinho o presépio. E todo presépio, irmãos,
aquelas palhazinhas, né? Aí bota uma estátua de Maria, uma estátua de José e botam o quê? Os 3 reis magos, que mais uma vez eu vou dizer, não eram nem reis e nem magos. Mas bota aquela estatuazinha, meu Deus, que estupidez! Quando aqueles magos se encontraram com Jesus, Maria e José, eles não estavam mais naquela estribaria, eles estavam em casa. É o que está escrito na Bíblia. Eles encontraram Jesus em uma casa. Mas a gente gosta daquele cenário, é tão bonitinho, pastor, não destrói isso não. Eu gosto de fazer um presépio. Agora eu fiquei traumatizado. Não vou fazer mais. Porque a gente gosta dessas coisinhas. Árvore de Natal, meu Deus, católico. Evangelho fazendo árvore de Natal, você é maluco, você é doido. Mas aí o Natal perde graça. E desde quando você quer graça, meu filho, não tem a ver com risada não. Graça é Deus ter nos salvado, é isso que é graça. Mas é isso, a gente prefere a mentira, meu filho. A gente quando fala determinadas coisas, por exemplo, pastor, como foi seu dia do pai? Eu não tive. Sabe, hoje quando eu cheguei em casa, minhas filhas pegaram, a mãe dela pegou elas e levou ela para casa da avó materna. Meu filho, eu estou sem ver há 5 meses. Caso que eu só posso ver ele quando chegar a vacina do Covid, foi o que me foi dito. E aí, eu vou fazer o quê? Meu filho, meu pai é Deus. Amém. Glória a Deus. Os meus filhos foram dados por Deus. Essa criação de dia do pai é para eu aprender que não tem esse negócio de dia do pai não, meu filho. Se tem alguém que tem que ser honrado, e não é só hoje, é todo dia, é o Pai nosso que está no céu. Aí um monte de gente fica, meu pai, e dá presente pro pai, faz festa, e aí no outro dia, ô velho, oxi, rapaz, ontem estava me chamando de pai, de senhor. Glória, Senhor. Ô velho, Oh, Deus. e aí vai ficar nessa? Misericórdia. Poxa, cadê a honra de ontem? Ontem foi ontem, só ano que vem agora. Imagine. Vê se eu posso com uma cultura dessa, meu filho. Mas o mais assombroso é os evangélicos, fica tudo emotivo. Ah, porque é dia do pai. Eu gostei foi da resposta, eu falei hoje que minha filha me deu. Difícil aceitar isso na parte humana, porque a carne geme, né? A carne você quer ser paparicada nesse dia. Mas quem mandou eu ensinar para ela a verdade? Receba! Não fiquei sozinho lá, sozinho não, fiquei com Deus a tarde toda até vir para cá. Aí eu vejo o pessoal, né, cheio de, com videozinhos assim, meu pai. A gente percebe como o amor do ser humano é hipócrita, né? O amor não é isso, irmãos. O amor vai muito mais além disso. Quando você ama alguém de verdade, você quer passar a eternidade com ele e não apenas um tempo aqui na terra. Então, se você ama de fato seus entes queridos, os seus parentes, que são seus parentes, como a gente já viu aqui, não só por acaso. Você nasceu na sua família porque Deus quis assim. Você teve os filhos que você teve porque Deus quis assim. Embora muitas vezes nós pecamos, mas Deus, se você se arrepende de verdade, Deus transforma a maldição em bênção. Então a gente percebe, irmãos, como muitas vezes a cultura secular tem invadido a igreja, a ponto de igreja celebrar dia de pai. O pastor faz um culto específico para os pais no dia do pai, faz um culto específico para as mães no dia das mães, faz um culto específico para as crianças no dia das crianças. Agora veja, só não faz um culto para Deus. Esse fica esquecido. Ninguém está preocupado em agradar a Deus em momento nenhum, em dia nenhum.
Estudamos recentemente as características do cristão regenerado. Fizemos uso da primeira carta de João, que fala especificamente desse assunto. E o último versículo da carta de João é uma frasezinha: filhinhos, fugir da idolatria. Aí quando você está lendo a carta, principalmente o último capítulo, parece que João deu uma desviada. Porque João está falando, sabemos que somos de Deus, o mundo inteiro está no maligno, sabemos que nascemos de Deus porque não vivemos pecando. Ele vai dizendo lá, Deus nos guarda, e aí ele vai concluindo a carta, e de repente o último versículo da carta é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que você acha que ele disse isso? Porque a tendência humana, inclusive nós evangélicos, é produzir ídolos no nosso coração. Já dizia um teólogo do passado que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós temos uma forte tendência de idolatrar pessoas, coisas, lugares. E a gente precisa lutar contra isso. Filhinhos, fugir da idolatria. De repente você é um cristão, nasce o seu filho, e agora o seu filho é a sua vida. Não pode. De repente você é uma pessoa que sempre viveu uma vida translocada, e você agora tem responsabilidade, e você arranja um emprego. O seu emprego é a sua vida. Não pode. Você é uma pessoa que sempre morou na casa de pai, viveu de aluguel, aí de repente você constrói a sua casa é a sua vida. Tem até um programa do governo com esse nome. Imagine. A gente cria ídolos. O que tem de evangélico idolatrando esse tal desse Bolsonaro? Quando tinha evangélicos no passado que idolatravam Lula. Como tinha evangélicos no passado, tem evangélicos no presente que idolatram a Semineto. Nós gostamos de idolatrar. Não basta alguém fazer alguma coisa aparentemente anormal, que a gente começa a achar que aquela pessoa é super. Pare de imaginar ídolos. Entenda que só existe um Deus, que se revelou para nós por meio de Cristo Jesus. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Tudo que você fez no passado, esse homem mesmo que está pregando esse sermão, ele tinha perseguido os cristãos do passado. Mas a questão toda, irmãos, é que um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai ser cobrado. E se você tem ouvido o evangelho verdadeiro, você vai ser cobrado mais ainda. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Por exemplo, eu tenho muito medo das pessoas da nossa congregação que retrocederam na fé por conta dessa pandemia. Porque durante anos ouviram no nosso meio que Jesus Cristo é soberano, que Jesus Cristo está no controle de tudo. Pessoas que viram Jesus fazer literalmente milagres na vida delas, e agora parece que ele não fez nada. Por quê? Porque quando Jesus faz um milagre para a gente hoje, a gente quer outro amanhã, e a gente começa a ficar dependente disso. Vamos imaginar que você pegou uma enfermidade hoje, e aí o médico diz que você tem 24 horas de vida, e aí a gente ora, e aí você sobrevive. Aí daqui a um ano você pega outra enfermidade, aí a gente quer o quê? Outro milagre. E se Deus não fizer o milagre, aí a gente fica chateado. Oh Deus, por que você deixou o fulano morrer? Ô gente, eu que dei a vida, eu não posso tirar? Por que não pode?
exemplo, irmãos, vamos imaginar que essa caixa de som aqui pertencesse a alguém. E essa pessoa vai viajar. Aí a pessoa chega para o irmão Paulo, que recebeu ela emprestada, e diz: ó, eu vou precisar da caixa de som. O que é que a gente faz? Devolve, não era nossa. Meu filho, eu quero te dizer, a sua vida não é sua. Deus te concedeu um tempo. E a maior evidência de que a nossa vida não é nossa é como a gente envelhece. Algum de vocês escolhe ter problema de osso. Eu, por exemplo, meu filho, a coluna voltou a doer. Você escolhe ter problema de joelho? Você escolhe ter problema respiratório? Não, meu filho. Você escolhe ficar calmo? Você escolheu, Quinho. Imagine Quinho há anos atrás, como era, Paulinho? Black Power. Não tinha um cabelão bonito, não era, Quinho? Jackson Vine. Imagine. Ele não escolheu, meu filho. O cabelo foi caindo. Eu também, meu filho. Você tá olhando para Quinho, mas eu tinha um cabelão. Aí outro dia me viram uma foto, na época que eu era modelo. Eu cheguei a ser modelo há pouco tempo nessa carreira, que não dá pra mim não. E aí como vamos ser modelo sem fazer book, né? Eu fiz um book de modelo. Cheguei a fazer trabalho na televisão e outdoor, essas coisas assim, mas muito pouco tempo. Quando as meninas me viram assim de cabelão, assim, poxa, meu pai é você? Nem parece. Eu sei. Então a gente, irmãos, perceba, a sua vida não é sua. Daqui a pouco, meu filho, ó, venha. E aí? Então a gente vive, irmão, como se nunca fosse prestar conta. Um dia vai ter que prestar. E vai ter que prestar conta de tudo. É como um caixa. Quem já trabalhou de caixa aqui sabe. Eu já tive loja. Então quando você fecha o caixa, meu filho, você tem que dar conta, como é, José, de cada centavo que entrou. Vamos imaginar que queimou essa lâmpada e aí a gente teve que providenciar que a lâmpada fosse comprada, porque a loja não pode ficar com a lâmpada queimada. Tirou o dinheiro do caixa, tem que botar lá. Tirou tantos reais. Por quê? Por causa da lâmpada. Cadê a lâmpada queimada? Tá aqui. A queimada e a caixa aqui da nova. Então tá bom. Você vê como são as pessoas, né? Minha mãe, quando se casou com meu pai, minha mãe tinha uma condição financeira boa. E ela recebeu assim, acho que de meu avô, do bisavô dela, do avô dela, né? Que meu bisavô, que tinha uma condição financeira melhor ainda. Algumas cabeças de gado. E botou numa fazenda de um parente conhecido, 20 cabeças de gado. De repente, 2 anos depois, chegou a notícia: morreu todas. Foi mesmo, foi? Como foi isso? Morreu. Não sabe se foi morrida ou matada. Aí, essa pessoa, ela tinha várias cabeças de gado. Só morreu a de minha mãe. É aquele menininho que a mãe dá R$1 para levar para a igreja e R$1 para ele tomar sorvete. Aí ele sai correndo, R$1, a moedinha cai no bueiro. Aí de repente ele volta com sorvete. Aí você diz assim: ô meu filho, você entregou lá o dinheiro direitinho? Ô minha mãe, o dinheiro de Deus caiu do bueiro. Um dia, irmãos, essa desculpa não vai colar mais. Se lembra do Jesus que João viu? Ele tem olhos como chama de fogo. Aquela característica que João quer enaltecer de Jesus é um olho. A ideia de chama de fogo é aquele que tudo vê, tudo sabe. É como, por exemplo, quando está escuro, a gente não consegue enxergar. Quando você bota a luz, você vê.
Então o olhar de Jesus, ele sabe exatamente o que você está pensando, que dirá o que você fez. Se hoje em dia a gente chegou a um nível de tecnologia que a gente bota uma câmerazinha, às vezes até escondida, pequenininha, num relógio, num porta-retrato, e você vê o povo fazendo coisas assustadoras, como babás batendo em criança, pessoas maltratando idosos. As pessoas botam essas câmeras escondidas para pegar justamente essas coisas quando estão desconfiadas. Imagine Deus, você acha que ele não tem câmera escondida em tudo que é lugar, meu filho? E eu estou falando uma brincadeira, né? Que Deus não precisa de câmera escondida porque Ele é onipresente e onisciente. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olhe, versículo 30, ele não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, e Paulo vai usar agora um termo jurídico, notificação. Alguém já recebeu uma notificação? Agora mesmo nessa época de Covid, um monte de gente recebeu notificação. Loja, por exemplo, você não fecha logo a loja, você notifica. Olha, agora de acordo com os decretos municipais, só pode funcionar de tal a tal horário, de tal e tal forma, assim, assim, assim. Então, se você não estiver cumprindo isso, aí você recebe uma notificação e ele te dá um prazo para que você possa se enquadrar naquilo que o decreto exige. Aí ele volta de novo e vê que você não se enquadrou. O que acontece, José? Fecha a loja. Interditado. E ainda bota um papelzão lá, só na loja do crente, interditado. O ímpio fechou a loja também, mas não botou lá o papel. Porque era ímpio, meu filho. Quem mandou você escolher ser crente? Receba. Então a gente vai perceber, irmãos, que Deus notifica a pregação, irmãos, ela não somente salva, ela também é uma notificação da futura condenação que virá. O próprio Jesus, eu gostaria, deixa marcado aqui esse capítulo de Atos, a gente já vai voltar para concluir, mas vamos aqui rapidamente no Evangelho de João, capítulo 3, vamos falar um versículo mais lindo da Bíblia, segundo muitos evangélicos. De longe, os dois versículos mais falados, os dois versículos mais conhecidos da Bíblia são João 3,16 e o Salmo 23,1. Várias pesquisas já apontaram para isso. São os dois versículos mais conhecidos da Bíblia e mais repetidos, Salmo 23,1 e João 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia, todo mundo vai ser salvo. Espera aí, meu filho, Jesus não acabou de falar. No versículo 18, apenas 2 versículos depois, ou seja, tem o versículo 17, agora no 18, só um versículo separando. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Julgado como? Condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí você vai para esse mesmo capítulo 3, versículo 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Você percebeu? No mesmo capítulo. Porque o pessoal só gosta do 16? Porque o pessoal não gosta do 36? Varão, cada um tem seu gosto, viu? Fique com o seu 36, eu fico com o meu 16. Eu não, meu filho, eu fico com a Bíblia toda. Se você quiser ficar só com o versículo da Bíblia, aí é com você. Mas eu sei que eu vou ser cobrado por cada versículo da Bíblia, cada vírgula. Então, voltando agora para Atos, irmãos. O apóstolo Paulo está diante desse grupo de pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho, que nunca tinham conhecido as doutrinas do Antigo Testamento, mas ainda assim o apóstolo Paulo apresentou Jesus a eles. Porque a nossa obrigação não é apresentar doutrinas bíblicas, mas é apresentar um Jesus que traz doutrinas bíblicas.
Mas doutrinas bíblicas por doutrinas bíblicas não adianta nada. Oração por orar não adianta nada. Mas oração em nome de Jesus vale muita coisa. Ler a Bíblia por ler não adianta nada. O diabo lê a Bíblia. Mas ler a Bíblia com Cristo e para a glória dele adianta muita coisa. Jesus tem que ser a figura central da nossa vida, se efetivamente somos cristãos. Carregamos o nome dele, cristãos, que significa literalmente pequenos cristos. Então a Bíblia diz, ora, não levou em tempo, versículo 30 do capítulo 17 de Atos, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, ele notifica aos homens que todos, aonde Paulo pregava, Paulo já tinha ido na Tessalônica, Bereia, e estava agora em Atenas, ia chegar em Corinto, e ele estava lá, onde ele pregava. Você não crê? Receba aqui sua notificação. Já apresentei a verdade para você. Quando ele se despediu da igreja de Éfeso, o lugar que ele ficou mais tempo, 3 anos, notifiquei vocês, o sangue de vocês não está em minhas mãos, porque durante 3 anos, noite e dia, está no capítulo 20 de Atos, eu preguei a vocês a verdade de Deus, as verdades de Deus. Então aqui ele diz no versículo 30, ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E como é que você prega evangelho sem arrependimento? Eu vi esses dias, eu botei no YouTube, pregações a respeito desse tema, o que é o evangelho, e eu vi alguns pastores lá que se diziam reformados falando sobre esse tema. Irmãos, os que falaram sobre arrependimento foi 0. Todo mundo fala, o evangelho é uma notícia, o evangelho é uma boa notícia, o evangelho é uma notícia maravilhosa, que Deus fez algo que você não precisa fazer nada. Poxa, gente, como é isso, rapaz? Como foi que Jesus começou pregando o evangelho? Arrependei-vos e crede que é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Meu filho, se você não se arrepender, você não vai crer no evangelho. Você só pode receber a boa notícia se você entender a má notícia. É como uma pessoa que chega e diz, olha, meu filho, seu carro está ali. Aí você diz assim, eu sei que ele está ali, eu estacionei ele ali, porque ele não entendeu que o carro dele estava ali, mas não estava ali há pouco tempo atrás, porque ele estacionou na frente de uma garagem. Isso aconteceu comigo no ano passado. Aí eu não sabia que era garagem, a porta era muito estreita. Eu digo, rapaz, será que entra carro aqui? Pô, eu entrava, eu não sei que tipo de carro o proprietário daquela casa tinha. E aí, guincharam meu carro. Quando eu voltei, o carro não estava lá, que desespero. E aí depois uma pessoa apareceu, rapaz, o carro que guincharam era seu, Eu digo, meu Deus. Se você chegasse 5 minutinhos, você ainda pegava aqui. Então vamos imaginar que você deixou o carro, que ele foi guinchado, e que uma pessoa que você não conhece, ela foi até lá o Detran, ela pagou o guincho, trouxe de novo o seu carro e botou no mesmo lugar. Aí ela volta para você e diz, o seu carro está ali. Aí você volta, eu sei, eu botei ele ali. Porque você não entendeu nada do que aconteceu. Seu carro não era para estar ali, ele era para estar lá na garagem, e você ia pagar uma multa enorme. Então as pessoas não entendem
vai te lançar no inferno. Ô varão, não lhe fiz nada. Como é que você chega assim, joga um negócio desse no meu peito? Eu vou pro inferno, vai. Claro que você vai. Agora eu vou dizer uma coisa. Existe uma possibilidade de você não ir pro inferno e de ainda melhor, você ter uma vida maravilhosa com Cristo no céu. Ô varão, eu quero ouvir aí o que você tem para me dizer. Mas a maioria das pessoas, quando você dá a má notícia, ela já fica com raiva e já vai embora. Ó, não me respeite, nunca lhe fiz nada, sou uma pessoa que paga meus impostos em dias, ajuda a irmã Dulce, né? Aqui na Bahia é assim, eu levo roupa para a irmã Dulce, quando diz isso é aquelas instituições, né, filantrópicas de irmã Dulce, que são usadas, sempre foram usadas como instrumento de política. Você sabe por que a irmã Dulce, a instituição Irmã Dulce é desse tamanho? Porque a CM, o avô, usou. Ele e a irmã Dulce eram muito próximos, né? Serviu ao mesmo Deus. E eles usavam aquelas instituições lá, de hospitalares, para fazer política. Até hoje. O que é que o povo quer? Saúde e bebida. Porque de nada adianta você ter de fazer festa, o político pagar um engradado de cerveja para você, se você tá com a saúde precária, vai para o hospital e morre. Então tem que ter uma saúdezinha aí, né? Ainda que seja mambembe, para poder a pessoa ficar viva e votar em você na eleição. Por isso que o hospital cresceu e até hoje é um dos hospitais que mais recebem dinheiro do governo por convênio. Não, mas ninguém vai falar isso para você, só o doido aqui. Então aqui a ideia é: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora porém notifica que todos em toda parte se arrependam. Você tem que se arrepender. E o arrependimento, irmãos, faz com que a gente tenha que olhar para o lugar que a gente menos quer olhar. Sabe qual é? Dentro de nós. É por isso que tem gente que paga uma outra pessoa para olhar. Quem é? O psicólogo. Eu não quero olhar para dentro de mim, aí eu contrato um psicólogo. Ele não vai olhar para dentro de mim, até porque eu vou falar um monte de mentira para ele, vou me fazer de vítima, ele vai dizer que eu sou vítima mesmo, que eu sou uma vítima do meio, e aí eu vou amar ouvir aquilo que o psicólogo diz. Ele vai me dar um monte daquelas motivações, né, de autoajuda. Você pode, você consegue, você vai se superar. O mundo é assim, irmão. Mas o arrependimento faz você olhar para onde você não quer. Por exemplo, você sabe qual é o inimigo número 1 de quem está acima do peso? A balança. Eu mesmo, meu filho, a última vez que eu me pesei eu nem lembro. Quando alguma pessoa diz assim, quando você pesa, eu digo, olha, esse é um assunto pessoal. Não estou perguntando o seu peso, você perguntar o meu. Então, quando a gente, irmão, sabe que a gente é pecador, a gente não quer olhar lá para dentro. Porque a gente sabe a quantidade de bobagem que a gente já fez e colocou embaixo do tapete. Mas Jesus está dizendo, você vai ter que olhar. E aí você vai dizer, se você de fato se arrepende, se o seu arrependimento foi genuíno, vai ter uma frase que vai brotar do seu íntimo, como brotou do coração da pessoa que está pregando esse sermão aqui, Paulo. Ele escreve uma carta a um jovem pastor e diz: fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o maior pecador que eu conheço. Por que Paulo se achava o maior pecador que ele conhece? Porque ele olhou para dentro dele e viu a podridão que existia lá. E mesmo você que é regenerado, o seu velho eu ainda está lá. E se você não tomar cuidado, ele vai fazer você voltar a práticas e a hábitos que você já devia ter deixado.
ou então ele vai te paralisar para que você não faça as coisas que você já devia ter feito. E eu já quero concluir aqui, irmãos. Por que você tem que se arrepender? Porque você não tem todo o tempo do mundo para se arrepender. Isso não é uma coisa que só veio no Evangelho. Desde o Antigo Testamento o apóstolo Paulo já diz. Perdão, apóstolo Paulo não, me perdoe. Isaías: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque vai chegar um tempo em que você vai gritar e Deus não vai te ouvir. No livro de Provérbios diz: Deus ele vai convidar pessoas, mas vai chegar um momento que ele vai parar de convidar. E quando essas pessoas que foram convidadas e rejeitaram o convite da graça começarem a clamar, Deus não vai ouvi-las. Vai chegar um momento, irmãos, que a porta vai se fechar, como foi na arca. E o mais assustador é que as pessoas não perceberam que a porta se fechou. Quem fecha a porta não sou eu, não é você, é Deus. Por exemplo, Samuel ainda acreditava que Saul poderia voltar a ser um rei correto, mas Deus já havia sentenciado: eu rejeitei ele. Jeremias clamou para que Deus tivesse misericórdia do povo, mas Deus disse: pare de orar, Jeremias, eu já determinei que vai ser destruída a cidade e o templo. Então, irmãos, entenda que, como disse Paulo em Romanos, e Moisés ouviu isso da boca do próprio Deus: eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso que, se você tem sido visitado pela pregação do Evangelho verdadeiro, você já deveria ter se sentido extremamente privilegiado. Versículo 31, e eu quero concluir: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Deus vai julgar o mundo com justiça. É por isso, irmãos, que ninguém pode reclamar que Deus é injusto. Algumas pessoas receberão misericórdia da parte de Deus, como Deus disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E outras pessoas receberão a justa ira de Deus pelos seus pecados. Há um grupo de pessoas que Jesus morreu pelo pecado deles. Quem são essas pessoas? São aqueles que foram regenerados. São aqueles que sofrem no mundo presente, porque para eles tem um reino de alegria no futuro. Você olha o que Jesus conta em Lucas, capítulo de número 16. Lázaro sofreu, agora chegou o tempo da alegria dele. E ele olha para o rico que está no inferno e diz: você viveu regaladamente todos os dias, agora chegou a época de tormento. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque em um determinado momento a porta vai se fechar. A porta da graça não vai ficar aberta o tempo todo. Deus não vai esperar você. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é? Jesus. Paulo está pregando para essas pessoas Jesus e este crucificado. O que nós vemos aqui, com certeza, irmãos, é uma compilação do sermão completo. Conhecendo Paulo como nós conhecemos, com certeza o sermão de Paulo não foi somente essas palavras. Mas Lucas, quando escreveu o livro de Atos, ele, inspirado pelo Espírito Santo, colocou essas palavras aqui para nós. Mas, com certeza, Jesus foi apresentado nesse sermão. Jesus e este crucificado. Era isso que Paulo pregava, aonde quer que ele fosse, diante de quem ele estivesse. Mas perceba qual é o resultado do Evangelho. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Vai vir essa conversa de novo de crente. Não, varão, eu creio que Deus vai salvar todo mundo. Deus é amor. Eu já fui evangélico igual a você, rapaz. Eu leio a Bíblia. Deus vai salvar todo mundo. Não tem ninguém bom não, rapaz. Todo mundo ruim. Tá todo mundo na mesma
Eu estou do lado daqueles que procuram viver uma nova vida. Porque se eu quisesse, se eu fosse a velha criatura que eu era, pode ter certeza que eu não estava aqui diante de você não falando o que eu estou lhe falando. Nem agindo como eu estou agindo. Então é preciso que a gente entenda, irmãos, que nem todos receberão a pregação do Evangelho com o coração aberto. A parábola do semeador está mostrando isso. Alguns vão escarnecer. Quais são? Aquelas sementes que caem à beira do caminho. Rapidamente vem o diabo e as arrebata. A respeito disso lhe ouviremos em outra ocasião. Quando alguém lhe diz isso, é porque ele diz o quê? Varão, eu não quero nunca mais ouvir você falando comigo, né? É igual quando uma pessoa diz assim: oi, varão, um dia eu vou na sua casa. Sabe o que ele está dizendo? Nunca vou lhe visitar. Segundo o costume brasileiro, é assim. Não, varão, um dia eu vou lá. Mentira, rapaz, vai não. É só para fazer uma média. Não é, meu filho? Tá vendo? Pelo menos sobra mais feijão. Aí Deus revela. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele. Por quê? Quando você pregar o Evangelho igual maluco, como eu faço há 9 anos, vai ter outros malucos que vai aparecer. Igual outro dia disseram, né? Teve uma pessoa que é conhecida aqui no Alto das Pombas, né? Porque tem problemas mentais. Aí a pessoa soube que essa pessoa estava vindo aqui em alguns cultos. Aí pronto, agora é o manicômio, fechou. Até fulano de tal tá lá. Aquela igreja é só de louco, eu não disse. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele. Imagine esses coitados, meu filho. Rapaz, você vai seguir aquele louco, você viu o que ele falou, rapaz? É sério que você vai ficar indo para esse lugar? Houve, porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Olha que coisa linda. Essa é a nossa função, irmãos, pregar o Evangelho. E eu posso te garantir, quando você começar a pregar o Evangelho diante de alguns evangélicos, você vai perceber que esses evangélicos nunca tinham ouvido o Evangelho antes. Como é a história? Você está me dizendo isso aí? Que Deus manda de tudo? Não, meu filho, eu tenho livre-arbítrio. Você tem livre o quê, meu filho? Você tem livre mesmo. Você tem um livre-arbítrio para pecar. Só serve para isso. Você pode pecar de maneira X ou de maneira Y. Mas é tudo pecado. Você está dizendo que eu não posso fazer o bem? Não, você pode. Até o bem que você fizer vai ser ruim. Porque a motivação vai ser ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Foi como eu iniciei essa série falando a respeito do que é o Evangelho. Porque Satanás entrou de tal forma na igreja moderna, invadindo os púlpitos, disfarçando-se de ministros de justiça, como Paulo diz em 2 de Coríntios, e mudando a simplicidade do Evangelho. Irmão Paulo, pode ligar esse ventilador aqui preto, que a irmã Rita, a bichinha está quase congelada ali. Igual de manhã. Esse daqui pode deixar que eu acho que eu sou de fogo. Até gripado e com o pulmão comprometido, meu filho, eu sinto calor. Então aqui é importante que a gente entenda isso. Você foi chamado para dividir um evangelho que é loucura. Jamais deixe isso sair da sua mente. Jamais queira trazer uma lógica humana para o evangelho. O evangelho é loucura para os que perecem. Ele só vai fazer sentido para aqueles que têm o Espírito Santo. Senão, o que as pessoas vão fazer? Escarnecer dele. Uns vão dizer que é escândalo, outros vão dizer que é loucura. Não acredito que você está falando isso. Não, irmãos, cuidado.
Por isso que mais uma vez eu vou pedir a vocês, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia com seriedade. Estude, se você puder, livros históricos. Nós vamos ver que há uma centena de livros à disposição, de graça na internet. As pregações de Spurgeon, de homens como J.C. Riley, Jonathan Edwards. Pregadores do passado, irmãos. O próprio livro que Kion citou na oração, Peregrino, de John Bunyan. Mas John Bunyan escreveu tantos outros livros, tão edificantes quanto. Use a sua vida, irmãos, para edificar a sua alma. Não use a sua vida para alimentar a sua carne. Perceba que se nós olharmos para o dia que a gente vive, a gente passa a maior parte do dia satisfazendo a nossa carne. Eu vou assistir um programa na televisão que me faça sorrir. Eu quero estar bem informado acerca das últimas notícias. Isso é o que? Carne, meu filho. Eu vou passar 2 horas assistindo os noticiários da Globo News. Deus me livre. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me divertir. Eu vou comprar um PlayStation. Nem sei se tem esse videogame ainda, qual é o videogame que está agora. E vou começar a jogar, vou ficar bom nisso. Não, já sei, vou ficar no Zap. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês assombrosa. Eu conheci uma pessoa evangélica. E essa pessoa, meu filho, zapeava a ponto da própria mãe dizer que a pessoa tinha que sair do celular de tantas vezes, de como essa pessoa ficava no Zap com os outros. E quando zapeava com os outros, era dando risada. Com os colegas de faculdade, com parentes, era zapeando, dando risada. Agora, se você mandasse um versículo bíblico para essa pessoa nunca iria lhe responder nenhum amém. Essa pessoa chegou a fazer parte do grupo da igreja, nem sei se faz parte ainda. Nunca disse um amém, nunca botou um versículo bíblico, nunca botou um texto bíblico, nunca fez nada. O que é isso? É um espião, só pode ser. Por quê? Porque os assuntos que tratamos não é do interesse. Você não está falando coisa do meu interesse. As pessoas agem na igreja como agiam no mundo. Então assim, eu gosto de falar de futebol, eu gosto de falar de costura, eu gosto de falar de culinária. Fale desses assuntos que eu falo com você. Você fica querendo falar comigo só de Cristo, de Bíblia, aí não vou para frente, meu filho. Esse é o mundo que a gente vive. Não alimente a sua carne, edifique o seu espírito. Eu queria pedir aos irmãos que preparassem a ceia. Você vai cear essa noite, você vai entender a responsabilidade que está sobre as suas cabeças, sobre os seus ombros. Você faz parte de um pequeno grupo que conheceu o verdadeiro Evangelho, que foi notificado a respeito de toda a sua culpa, a respeito de todas as suas transgressões e do único caminho que pode te levar em segurança a uma eternidade de alegria. Mas também lhe avisamos que esse caminho até lá não vai ser fácil, vai ser difícil. Entrar pela porta, lava. Não vai ser fácil, irmãos. As pessoas vão se levantar contra você. Isso vai acontecer dentro do seu ambiente familiar. Jesus disse: haverão 5 pessoas em uma casa, 2 se levantarão contra 3, 3 contra 2. O pai chegará a entregar o seu próprio filho. Olha o dia dos pais aí. O filho vai entregar o pai. Isso é evangelho. Então a gente tem que pensar. A ceia nos faz refletir a respeito do nosso compromisso original com Cristo no batismo.
batismo acontece não quando você é catequizado, mas quando você entende a mensagem do Evangelho e você percebe que Cristo é o único caminho para a sua vida. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, então você entra pela porta por meio do batismo. Batismo é essa confissão externa de uma transformação interna. E a ceia é a confirmação disso. Por isso que nós ceiamos constantemente. Pois constantemente precisamos repensar se o compromisso original que fizemos ainda continua valendo na nossa vida, ou se nós já nos desviamos e nem percebemos. Por isso que o Senhor nos ajude a refletir, irmãos. Se de fato nós nos arrependemos, se nós somos cristãos genuínos, se o Espírito Santo de Deus habita em nós ou não. E a ceia não tem que te assustar a ponto de você deixar de ceiar, mas a ceia tem que te levar, irmãos, aos pés de Cristo, para que você clame: salva-me, Senhor, e Ele então te salve. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Nada em minhas mãos eu trago, somente a cruz de Cristo eu me agarro. É isso que a ceia nos faz, irmãos. Nos enxergarmos como pecadores miseráveis que somos e nos entregarmos ao mérito de Cristo, não somente para a salvação, mas também para a santificação. Porque uma salvação que não santifica é uma salvação falsa. O Senhor Jesus jamais levará pessoas para o céu sem antes prepará-las aqui na terra. Por isso que a gente, irmãos, cada vez mais compreenda o privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade de ser quem somos, filhos de Deus. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos lembrar da nossa responsabilidade de ser a luz do mundo e o sal da terra. Se de fato a tua mensagem encontrou em nós um solo fértil, ela dará fruto, Senhor, a 30, a 60, a 100 por um, mas ela dará fruto. Nos ajuda, Senhor, pois ainda que uns plantem e outros reguem pelo ministério da pregação, somente o Senhor dá o crescimento. Ajuda-nos nessa noite, Deus, a crescermos à medida que assim o Senhor determina. Não nos deixa sair da forma como entramos, Senhor, mas que a Tua palavra mais uma vez transforme a nossa vida, nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, que elas sejam, Senhor, constantemente transformadas, como o Senhor mesmo nos disse, de glória em glória, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Ajuda, Deus. Ajuda, Senhor, a nossa mente a não trabalhar de maneira carnal, mas de forma espiritual, Senhor. Livra-nos dos medos, das angústias, dos anseios, para que possamos descansar nas Tuas promessas e em paz pregar o Evangelho que reconcilia pecadores miseráveis com o Deus Santo, por meio de Cristo Jesus, o sacrifício perfeito. Não nos deixa nos envergonhar do Evangelho, mas que cada vez mais entendamos que o Evangelho é o poder de Deus em ação. E a única forma do pecador ser reconciliado com Deus. Livra-nos do engano, Senhor. Livra-nos, Senhor, desses inúmeros evangelhos fraudulentos que têm sido disseminados
que não são evangelhos porque não são boas notícias. A notícia boa só pode vir da verdade, da mentira nada pode brotar a não ser o mal. Por isso nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos maturidade para rejeitar as notícias fraudulentas que chegam até nós e cada vez mais estarmos alicerçados na única boa notícia: Cristo Jesus morrendo pelos pecados daquele que Ele salvou, regenerou, não para uma vida de pecado, mas para uma vida diferente, para uma vida de santidade, para uma vida cada vez semelhante à vida dele mesmo, Cristo Jesus. Pois ele disse que nós deveríamos seguir as suas pisadas. Que cada vez mais isso seja lembrado e relembrado para nós, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui. Abençoa, meu Deus, aqueles que não estão, produzindo neles a fé correta. Ó Deus, ajuda a irmã Lani, o irmão César, Dylan. Ajuda, Senhor, a irmã Osana, crentes verdadeiros, nós acreditamos assim, que estão passando por um período de intensa provação, como muitos outros aqui, mas os problemas destes são mais visíveis. Abençoa, Deus, a irmã Gisele, a pequena Helena, que sofre por um distanciamento da igreja que congregam, Senhor. Enquanto muitos desprezam a reunião pública, essas duas irmãs nossas, a irmã Gisele e a pequena Helena, anseiam de todo o coração estar conosco nos cultos. Mas sabemos que o Senhor é o dono do tempo e preparará o tempo segundo a tua boa vontade para que isso aconteça. Ajuda-nos, Senhor, a evangelizar. Dai-nos ousadia, sabedoria, Senhor, para pregarmos o Teu Evangelho aonde o Senhor nos enviar. Apresentamos desde já, Senhor,